na aula de hoje a gente vai no tema Quebrando Mitos, né? Uma aula direta e bem objetiva para vocês, que é o intuito, o objetivo desse Quebrando Mitos, de forma objetiva e clara. A gente vai falar sobre 3 mitos sobre o emagrecimento, tá? Então, no tema de hoje de Quebrando Mitos, trouxe para vocês 3 mitos sobre emagrecimento. Qual o objetivo dessas aulas Quebrando Mitos? É exatamente ser bem claro, objetivo e direto nesses temas, tá? Então, quero que vocês tenham isso em mente, para vocês terem uma ideia de quando entrar nessa aula, você vai ter um assunto direto, objetivo e sem muita firula, né? Direto ao assunto, sem muito, lenha-lenha, sem muito lenga-lenga, né? Sem muita enrolação. Eu já estou enrolando no começo, né? Mas vamos lá, galera. Trouxe para vocês 3 mitos que provavelmente alguns de vocês, ou você já ouviu 1, 2, às vezes os 3, mas são mitos muito repetidos por aí. Eu quero quebrar eles para vocês aqui e agora. Para quem já sabe, ótimo, é bom para dar uma revisada. Primeiro mito: emagrecer sem déficit calórico. Existe muito profissional leigo, né? Porque uma pessoa que fala que tem como emagrecer sem déficit, obviamente é um leigo. Leigo no quê? Leigo no sentido de metabolismo, de conhecimento em bioenergética. Porque isso vem da bioenergética, galera. Não tem como você emagrecer. O que é emagrecer, galera? Emagrecer é você perder peso. Ou seja, para perder peso, não tem como isso acontecer se não houver um déficit calórico. A única forma do peso descer de forma consistente é com déficit calórico. Obviamente, existem fatores. Por exemplo, você usar diurético, você forçar uma desidratação, você ficar o dia inteiro sem comer um dia, você não se hidratar bem ou se hidratar demais e levar uma leve desidratação, ingerir muito sódio de um dia para o outro, comer muitas calorias de um dia para o outro, isso pode alterar o peso de forma aguda, rápida. Mas logo o peso se normaliza conforme você volta ao cotidiano, ao habitual, ao que você normalmente segue. Mesmo que você não tenha uma dieta, você tem um padrão alimentar. Então o teu peso ele vai ficar numa média, ele pode ter flutuações de gramas, algumas coisas ali flutuando principalmente de acordo com o gasto dos últimos dias, com a ingestão de líquido, de sódio, de calorias dos últimos dias. Então ele vai flutuar numa média. Mas para a média de peso descer, precisa do déficit calórico. Esse déficit calórico é diário? Não necessariamente. Por exemplo, uma pessoa que faz um cut, ele tem dias consecutivos de déficit, e o dia que ele faz a refeição livre, normalmente ele estoura o déficit e vai para um superávit, mas o peso sobe de forma aguda e logo ele retoma para a dieta de déficit, e aí, no saldo final da semana, ele termina em déficit. Por mais que depois da refeição livre houve o aumento do peso, mas se for de forma aguda por uma reposição energética, por entrar mais calorias. Só que a partir dos próximos dias ele vai voltar a uma dieta de déficit e o excesso de peso vai descer, vai voltar a descer e a média continuar descendo. Então não tem como emagrecer sem déficit, não caia nessa. O déficit calórico é exatamente você gastar mais calorias do que você ingere, consequentemente o peso vai descer. O que é déficit calórico, gente? O que é déficit calórico? A definição de déficit calórico, pesquisa no Google aí, é a ingestão insuficiente de calorias para a manutenção do peso. Se você ingere menos do que o necessário para a manutenção do peso, o peso desce, consequentemente você está em déficit calórico. Então o déficit calórico ele é fixado a partir do momento que a média de peso semanal ou a cada 10, 20 dias desce. Vamos supor que a média de peso é 80, 82. Daqui 20 dias tá 79, 80, ou seja, a média desceu, você se encontra em déficit nesses últimos 15, 20 dias. O saldo final desses 15, 20 dias foi um déficit que reduziu a média do peso. Lembrando, sempre leve em consideração calorias ingeridas nos últimos dias, ou seja, se ele ingeriu refeição livre ou comeu muito fora do padrão alimentar, estando em dieta ou não, o peso pode subir de forma aguda, rápida. Ou você ingeriu muito menos água do que o necessário. Bebi 1 litro de água, pode acabar gerando uma retenção, porque quanto menos água você bebe, mais água o corpo segura. Porque você precisa de água, o corpo é composto de 70% de água. Sendo assim, às vezes você vem bebendo ali 25, 30, 35 ml por quilograma de peso de água. Bebendo água ali entre 30 e 50 ml quilograma por dia de água. Consequentemente, a hidratação está normal. Então você consome muita água, mas elimina muita água. Aí de repente você passa a beber muito pouca água. Menos de 20 ml por quilograma.
2 dias, isso pode, 2, 3 dias, isso pode aumentar a retenção e o peso dar uma leve subida. Você comer calorias demais, você ingerir muito sódio em uma refeição livre, como acontece muito em churrasco, né? Churrasco, o cara vai lá, come carne cheia de sal grosso, acaba ingerindo muito sódio e o peso sobe. Então, alguns fatores, por exemplo, o álcool, beber muito álcool. A pessoa ela tem aquela diurese aumentada inicialmente, mas depois tem um efeito de frenagem, onde aumenta a retenção. E aí você sobe o peso, mas isso são de forma aguda. No contexto geral, você tem que olhar o contexto geral. Depois disso aí você volta à normalidade, o peso vai voltar a normalizar para a média. Se a média de peso vem descendo, você está em déficit e o peso descendo. Então, para emagrecer, perder peso, emagrecer é perder peso, você precisa de déficit calórico. Quando você está em déficit calórico, você otimiza a queima de gordura, tá? Então, o déficit calórico otimiza a queima de gordura. Por isso que quando a gente tem um intuito de queimar gordura, o ideal é você estar em déficit calórico para otimizar a queima de gordura. Isso não quer dizer que se você não tiver em déficit, você não queima gordura. Você queima. 80, 90% do metabolismo basal de repouso vem da queima de gordura. Mas a questão é o quê? Não adianta você queimar 2.500 calorias no dia e consumir 3.000. O que foi queimado vai ser reposto. Então, por mais que você, queimei não sei quantas quilocalorias no dia, mas você consumiu a mais, ou seja, o que foi gasto vai ser reposto. As células de gorduras que foram usadas como fonte de energia vão ser repostas pela ingestão calórica. Pode ter aquela questão de recomposição corporal? Sim, a recomposição corporal ela existe. Às vezes a média do peso do indivíduo nem muda tanto, mas a composição do físico muda. Isso acontece por quê? Quando o indivíduo não tem muito volume muscular, o fato dele ir treinar já estimula o músculo a crescer, pelo estímulo hipertrófico do próprio treinamento, da própria tensão, do próprio estresse gerado pelo treinamento. Ou seja, por mais que ele não está em déficit, ele vai conseguir construir massa muscular e aí ele vai ter uma recomposição leve. Então ele vai estar construindo massa muscular, queimando um pouco mais de quilocalorias, direcionando um pouco mais de calorias para a construção muscular, e aí o cara vai começar a mudar sem alterar tanto o peso. E aí ele vai ter uma recomposição corporal. Isso existe, só que isso acontece de forma lenta. Se esse mesmo indivíduo tivesse em déficit calórico, que normalmente é aquele cara com barriguinha, né? Aquela barriguinha pequena, corpinho magro, né? Só que com aquela barriga saliente, o ideal para esse indivíduo é você colocar ele num leve déficit. Ou seja, ele vai perder aí 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, no máximo 0,5% do peso corporal a cada 7, 10 dias. Só que o próprio estímulo no treino vai gerar hipertrofia, enquanto o déficit calórico, que está gerando a redução de peso leve, vai gerar a otimização da queima de gordura. E aí o processo de recomposição corporal vai se tornar mais rápido. Porque ao mesmo tempo que ele está perdendo poucas gramas semanalmente, de 0,1 a 0,5% do peso corporal, o estímulo do treino está gerando a hipertrofia e o déficit otimizando a queima de gordura. A recomposição se torna mais rápida com o peso descendo. Porque esse cara não tem muito volume muscular, ele vai conseguir construir volume muscular. E não se enganem, você não perde um peso de gordura, você não perde 10 kg de gordura e ganha 10 kg de massa muscular. Você perde gordura muito mais facilmente do que constrói massa muscular. Lembrando que eu estou falando aqui de massa muscular, tecido muscular. Não estou falando, fiz uma avaliação, a avaliação deu que eu ganhei 8 quilos de músculo. Não, você ganhou 8 quilos de tecido magro, mas no sentido contando glicogênio e água intracelular. Porque conforme você treina, o teu estoque de glicogênio muscular aumenta. Quanto mais glicogênio, cada grama de glicogênio você tem 2,7 gramas de água. Sendo assim, você expande o músculo com glicogênio e água. Isso, na avaliação de composição corporal, pode entrar na massa muscular, no tecido magro. E aí tá lá, ganhei 8 kg de massa muscular e perdi 10 de gordura. Mas não foi de tecido muscular. A maior parte disso aí foi de glicogênio e água. Tecido muscular, um iniciante pode até construir 6, 8, 10 quilos em um ano. Conforme o passar dos anos, depois de 5, 6 anos de treino contínuo, né, sem pausas longas, o indivíduo vai ganhar 1, 2, 3 quilos de músculo, tecido muscular no ano. Mas eu mudei de 10 quilos de um campeonato para o outro. Você pode até acertar melhor finalização, porque 70% do corpo, 70% do músculo é composto por água. Então, se você deixa o músculo mais murcho, ou mais cheio, mais hidratado, com mais glicogênio, o peso pode pesar mais ou pesar menos. Então, não se engane, você sempre vai perder mais gordura do que constrói massa muscular. Sendo assim, o teu peso ele vai diminuir mais em déficit,
ao mesmo tempo que você constrói massa muscular. Mas você não vai ganhar o mesmo tanto de músculo de que perdeu de gordura. Pode acontecer do cara estar perdendo gordura, só que expandindo tão rapidamente o estoque de glicogênio que o peso nem altera tanto, a recomposição corporal. E aí ele vai mudando. Só que se ele tivesse em déficit ao ponto do peso estar descendo, a otimização de queima de gordura seria melhor, consequentemente ele enxugaria, secaria um pouco mais rápido, ao mesmo tempo que o estímulo do treino geraria hipertrofia. Então não se engane, galera. Emagrecer sem déficit é um mito. Não tem como, porque o déficit já é caracterizado por uma ingestão menor do que o gasto. Ou seja, se você ingere menos do que gasta, o peso vai descer. Segundo mito, galera, ciclo de carbo melhora a sensibilidade à insulina. Não necessariamente, isso é um mito, porque a partir do momento que você tem essa afirmação, dá a entender que independente do contexto, se você cicla o carboidrato no decorrer da semana, você melhora a sensibilidade à insulina. Errado. Sabe por que é errado? Porque a sensibilidade à insulina depende principalmente da diminuição do peso, ou seja, um obeso, um sobrepeso, um indivíduo treinado, se ele começa a perder peso treinando, se alimentando bem, perdendo peso propositalmente numa dieta equilibrada. Mesmo se ele não tiver com uma dieta muito equilibrada, estiver perdendo peso, a sensibilidade à insulina vai melhorar. Porque o sobrepeso e a obesidade aumenta fatores inflamatórios que prejudicam a sensibilidade à insulina, gerando uma resistência à insulina. Principalmente a gordura abdominal. Então o fato de você perder peso, você está tirando o tecido gorduroso, diminuindo essa inflamação que você tem, consequentemente facilitando a ação da insulina, facilitando a ligação da insulina com o seu receptor para gerar sua ação. Assim você não precisa liberar muita insulina para ela ter ação, porque ela está respondendo bem, ela está tendo uma boa afinidade com o receptor e respondendo bem no receptor. Sendo assim, não precisa de muita insulina para fazer o que antes você fazia. Vamos supor que, antes que você estava com BF muito alto, você precisava de mais insulina para exercer o papel. Hoje, com menos gordura e menos peso, menos insulina já faz a mesma coisa que fazia com mais insulina. Ou seja, você melhorou a sensibilidade à insulina. Então, a própria diminuição do peso ajuda na melhora da sensibilidade à insulina. Obviamente, uma diminuição de peso como eu posso dizer? Proposital. Não adianta a pessoa pegar uma anemia, ficar internada, alguma doença altamente catabólica, que não necessariamente isso vai melhorar a sensibilidade à insulina. A perda de peso tem que ter um certo equilíbrio, uma ingestão de proteína, frutas, vegetais, fibras, né? Outro ponto, o déficit calórico. Consequentemente,